desse tema, Teologia da Reforma Protestante, falando sobre a questão de somente a Escritura, vamos tentar responder por que as igrejas evangélicas, em geral, você tem pessoas que se dedicam menos ao estudo das Escrituras, ok? Pelo menos em um estudo técnico teórico. Nesse sentido, ok? As igrejas evangélicas, elas se dedicam menos, né? Quando você fala de leitura das Escrituras, né, eu acredito que em termos de leitura das Escrituras, os evangélicos, né, são os que mais leem, ok? Mais do que católico, mais do que reformados. Agora, quando se trata de estudo técnico e teórico, realmente eu concordo. Os seminários católicos, né, vamos dizer, os padres chegam a se falar que eles estudam 12 anos, então você vai tratar de um estudo teórico para você conseguir debater, né, com um padre, esse que tem uma formação tão longa e que principalmente ele vive só para essa missão de estudar, o que não acontece nas igrejas evangélicas, tá bom? O que não acontece, as igrejas evangélicas, o número de pessoas ou o percentual de pessoas que podem se dedicar só ao estudo é muito menor, porque as igrejas evangélicas, elas não tinham recurso financeiro. Hoje é que o recurso financeiro está crescendo, e aí você vai dizer, infelizmente, eles estão fazendo mau uso do recurso financeiro. Eu concordo. Bom, eu separei alguns pontos aqui para a nossa meditação. Primeiro, por que os evangélicos, tá ok? Eles têm essa defasagem, eles têm uma formação menor do que católicos e reformados. Bom, em primeiro lugar, porque eles foram perseguidos e não tinham acesso ao estudo. Então vamos lembrar, desde que Agostinho decretou como pecado de morte você não entregar suas crianças para serem batizadas e também rebatizar adultos que tinham sido batizados quando criança pela Igreja Católica, e principalmente isso aconteceu com os donatistas, eles foram perseguidos, e todos os outros grupos chamados anabatistas, eles foram perseguidos e mortos, ok? Os que escaparam fugiram para as montanhas, não podiam viver nas cidades, principalmente onde o Império Romano dominava. Então o primeiro ponto foi esse, ok? Agostinho e seus filhotes, eles estavam estudando, tá ok? Financiados pela Igreja Católica, né? Todos financiados pela Igreja Católica, enquanto os cristãos vão ter que viver fugidos nas montanhas, porque a Igreja Católica, a Babilônia apocalíptica, vai perseguir, vai matar, e sempre lembrando, com o carimbo de Agostinho, esse que eles chamam de santo. Porque foi Agostinho que, na sua obra Cidade de Deus, ele defendeu claramente a chamada guerra santa ou guerra justa, ou seja, os hereges ou aqueles que discordam da nossa doutrina têm que ser mortos. Esse homem tem que estar no inferno, mas eles chamam de santo, inclusive os reformados também. Os reformados têm que chamar de santo porque eles estão ligados a doutrinas de Agostinho, ou seja, o assassino virou herói para eles, e mais, assassino de cristãos. Bom, o segundo ponto, né? Porque os evangélicos, historicamente, eles sempre levaram desvantagem em relação a católicos e a protestantes. Isso está mudando, porque nos últimos séculos os evangélicos vêm tendo acesso, principalmente depois que os Estados Unidos e França, né, na Revolução Francesa, os Estados Unidos, na proclamação da sua independência, decretaram: ninguém poderá ser molestado devido à sua religião. Então, a partir disso, os verdadeiros cristãos vão começar a crescer em conhecimento, tá ok? E hoje já não tem como um reformado, se um cristão que realmente evangélico conhece a doutrina, não vai ter como um reformado ganhar doutrinariamente dele, porque hoje nós temos fontes bastante para comprovar. As doutrinas que vocês pregam são oriundas do paganismo. Bom, então, em segundo lugar, as igrejas estatais saíram na frente. Claro, né? A Igreja Católica, a Babilônia apocalíptica, ela teve o apoio do Império Romano. Depois,
quando o Império Romano caiu, ela, junto com os reis da Europa, né, os reis celtas, tudo, que tinham se convertido ao catolicismo, o que esses reis fizeram? Eles reconheceram o Papa como líder religioso do mundo, como a igreja mãe, e assim o Papa e esses reis, né, principalmente Carlos Magno, eles inauguraram o Sacro Império Romano. Então eles tinham o financiamento do Estado. Quando a Igreja Católica gerou seus filhotes, eu chamo assim porque a Bíblia chama, né? A Igreja Católica nesse período ela é chamada de a Tiatira, tá ok? Nas 7 cartas, 7 igrejas do Apocalipse, e lá essa falsa profetisa Jezabel gerou filhotes. Quem são filhos da Jezabel? São as igrejas reformadas, porque mantiveram a doutrina católica do batismo infantil, da predestinação e outras, principalmente que Maria permaneceu virgem, que Maria é mãe de Deus, tá ok? Então mantiveram essas doutrinas pagãs. Elas também tiveram financiamento do Estado, ok? Calvino, ele tinha o financiamento de Genebra, então ele abriu faculdades, como o Papa também abria. O Papa da Igreja Católica abria, o Papa de Genebra também abria. Tá bom? Zwinglio também vai ter financiamento da Suíça. Lutero vai ter financiamento dos príncipes alemães. Então, todos eles tinham financiamento estatal. Os anabatistas, que eram mortos por Zwinglio, por Calvino e por Lutero, eles não tinham financiamento de nada. Eles não tinham direito a possuir bens. Eles, como naquela época o mundo estava, vamos dizer, com uma povoação pequena, os cristãos eles iam para as montanhas, viviam em locais isolados, plantando e comendo. Era assim que eles tinham como viver. Aonde que vai nascer no meio cristão a teologia? Serão os católicos que vão se converter, né? Nós temos aí o exemplo de Menon Simons, um católico que se converteu à fé evangélica. Tá bom? Aí ele vai fundar, ele conheceu os anabatistas, se converteu e vai fundar um grupo anabatista, que existe até hoje. Ok? Depois, mais tarde, um anglicano, ele vai se converter também à fé anabatista. John Smith, ele vai para a Holanda, vai conhecer os seguidores de Menon Simons, da igreja anabatista, e assim ele se rebatiza lá, se rebatiza entre aspas, né? E segue assim a fé anabatista. Os discípulos dele voltam para a Inglaterra, são perseguidos pelos reformados, mas alguns fogem para os Estados Unidos, mas a fé evangélica então continua estendida. Como John Smith tinha estudado com os reformados. Então foi um católico que se converteu, foi outro reformado que se converteu, e assim vai crescer as igrejas evangélicas, vamos dizer, e a sua doutrina. Mas as igrejas estatais tiveram vantagem, claro. Elas enviam missionários, né, todos com recurso financeiro, com o bolso cheio, como se diz. Em terceiro lugar, nós temos que entender, realmente reconhecer, que o povo de Deus, em todas as eras, em todos os tempos, sempre foram mais atrasados. Como? Um exemplo. Segundo a história, nos dias de Noé, ali próximo de 2300 a.C., já existia escrita. Era uma escrita cuneiforme, né? Era chamado a escrita dos povos que viviam na Mesopotâmia, que atualmente a arqueologia chama de sumérios, que nós acreditamos serem os descendentes de Sete. Eles já tinham uma escrita. Por que Noé não escreveu nada? Por que nós não temos nada de Noé na Bíblia? Bom, Abraão, que viveu aí cerca de 400 anos depois do dilúvio, 300 anos depois do dilúvio, por que Abraão não escreveu nada? José, para trabalhar como governador do Egito, certamente José sabia escrever também, né? Mas também não escreveu nada. Vai iniciar com Moisés, um homem treinado no Egito, aprendeu a escrever no Egito. Certamente no Egito ele recebeu a herança do alfabeto dos fenícios, que faziam comércio com o Egito, né? Então veja, Deus teve que pegar um egípcio, porque Moisés assim foi criado, né, como um egípcio, para a partir dele ter uma escritura sagrada.
O mesmo aconteceu no período da Reforma Protestante. Deus teve que pegar um católico, Menon Simons, Deus teve que pegar um reformado, John Smith, converter eles e a partir disso nós temos as Escrituras, tá ok? Aí vão começar a surgir textos, né, verdadeiramente cristãos, porque antes os textos eram babilônicos, eram católicos, tá bom? Bom, em quarto lugar, uma outra coisa que nós percebemos no meio do povo de Deus, qual é a prioridade número 1 deles, e nós não podemos dizer que eles estão errados. A prioridade número 1 não é esse estudo teórico, técnico para debater. A prioridade número 1 deles é a evangelização. Quando nós falamos em estudo nas Assembleias de Deus, normalmente os pastores falam o seguinte: pastor Levi, eu me dedico, a minha pregação é aquele tema, Jesus salva, cura e liberta. A partir disso eu prego. A entrar nessas questões teóricas não é a minha praia, né? Eles usam assim. Estão certos. Eu considero o seguinte: 95% dos cristãos têm que se dedicar a falar que Jesus salva, cura e liberta, ok? Um número menor, talvez 5%, devem se dedicar sim à questão teórica. Por quê? Porque esses que ficam pregando que Jesus salva, cura e liberta, eles às vezes não conseguem perceber que a Igreja Católica traz a sua doutrina babilônica. As igrejas reformadas mantiveram doutrinas babilônicas da Igreja Católica, a predestinação, que, como eles interpretam, é uma doutrina da Babilônia, está entrando no meio do povo de Deus. Então, se tiver só pessoas que se dedicam a pregar Jesus salva, cura e liberta, as ovelhinhas dele estão sendo tomadas por essas heresias. Então, tem sim que ter pessoas, tá ok, que se dedicam também à questão teórica, à questão técnica, para poder se defender desses ataques. Enquanto nós não tivermos isso nas Assembleias de Deus, nós vamos encontrar pessoas aí, Assembleia de Deus, convidando representantes de seitas para ensinar sobre os dons espirituais. A Assembleia de Deus hoje convida adventistas do sétimo dia para ensinar sobre dons espirituais. Em quinto lugar, pastor, vamos falar sobre a quantidade de seminários católicos, reformados e evangélicos, ok? Em quinto lugar. Então, olha, nós podemos dizer o seguinte: a quantidade de seminários evangélicos é muito, muito maior se você somar católicos e reformados e adventistas do sétimo dia e testemunha de Jeová e seminário bandista. Se você juntar seminários de todos esses grupos, você não vai dar a quantidade de seminários evangélicos. Essa é uma verdade. E também os seminários evangélicos, né? O que eu me dedico mais no seminário evangélico que eu trabalho? É ensinar as pessoas a doutrina cristã, tá ok? E sempre pontuando também aquelas propostas heréticas, né, que vai tentar perverter a doutrina cristã. Mas o grande alvo é ensinar a Bíblia, né? Por isso que, segundo o MEC, tem faculdade, por exemplo, que não tem a disciplina síntese bíblica, estudar de Gênesis a Apocalipse. Mas no seminário teológico nós temos essa disciplina. Segundo o currículo do MEC, você tem que estudar antropologia filosófica, sociologia, filosofias diversas, mas no seminário evangélico nós nos dedicamos mais à Bíblia, ok? E em sexto lugar, em se tratando de leitura das Escrituras, você procure, tá ok? Se você encontrar uma pessoa em um trabalho, você vai encontrar um evangélico lendo muito mais as Escrituras se você tiver ali um católico, ok? Se você tiver um reformado. Você vai ter um grupo de reformados e de católicos que aqueles que estudam no seminário deles, eles vão ter um conhecimento técnico, mas a população em geral dos seguidores deles não tem. Se você chegar para um reformado ou para um católico que não estuda em seminário, só pelo que ele ouve das Escrituras, e chegar para ele e fizer a seguinte pesquisa, pode perguntar: olha, por que Caim matou Abel?
a pessoa vai responder, porque ele era mau, porque o pecado estava nele, né? Perguntar, mas aquilo foi uma opção dele ou você acha que Deus queria que ele matasse Abel? Você acha que Deus ordenou que ele matasse Abel? Ele vai dizer, de maneira nenhuma, aquilo porque Caim era do maligno, Caim era mau, foi inveja, não foi Deus que ordenou, né? Mas na faculdade da igreja dele é pregado que Deus ordenou que Caim matasse Abel, ok? Eu conheço, tenho que falar isso, assembleiano cristão que foi para a igreja reformada presbiteriana. Ele fala assim, Levi, lá na igreja, eles nem pregam isso, eles nunca tocam nesse assunto. Ou seja, é falsidade. Eles acreditam em algo, mas quando eles estão pregando, eles pregam completamente diferente. Eles pregam, tá ok? Que a pessoa tem que se arrepender, que a pessoa tem que tomar uma atitude, porque eles não conseguem pregar diferente. E para concluir, eu vou citar, não sei se é antiético, eu não considero, mas Augusto Nicodemos, ele tem um vídeo no YouTube que ele explica a questão do que ele chama de calvinismo e arminianismo, né? Lembrando que nós, evangélicos, nós somos mais do que arminianos, nós não somos de fato arminianos, não. Mas, pois bem, ele fala o seguinte, olha, preste atenção nessa argumentação dele. Ele diz, olha, para tentar aproximar calvinistas e arminianos, ele diz, olha, que todo calvinista pregando é um arminiano. E todo arminiano de joelho é um calvinista. Bom, aí ele explica, né? Por que todo calvinista pregando é um arminiano? Porque o calvinista, quando ele está pregando, ele fala, olha, você tem que mudar de vida, você tem que vir para Jesus. Ou seja, ele reconhece que eles não conseguem pregar aquilo que eles ensinam. E ele, como calvinista, ele pode falar bem sobre os calvinistas, né? Ou seja, a conclusão dele é, o calvinista não consegue pregar o que ele ensina. Isso é o fato, né? Mas ele também resolveu explicar por que o arminiano de joelho seria um calvinista. Ele fala o seguinte, porque nenhum arminiano fala assim, Senhor, eu te agradeço por eu ter alcançado a salvação. Augusto Nicodemos, alguém tem que abrir os olhos desse homem. Nenhum cristão fala isso. Eu não falo de arminiano, não. O problema é que o problema é que os reformados, eles não sabem o que significa soberania divina. Nós cristãos, quando nós dobramos o joelho, nós agradecemos, Senhor, nós te agradecemos porque tu construíste a salvação e tu me chamaste para essa salvação. Tu fizeste todas as coisas, eu te agradeço por isso. Por isso é que eu digo sim para a tua salvação. É assim que nós fazemos. Nós jamais vamos agradecer porque nós agimos. Essa definição dele está errada, ok? Ele pode falar bem sobre o calvinismo, mas sobre o cristianismo, sobre os cristãos, ele não pode falar, porque ele realmente não conhece. A questão é que ele não sabe o que é soberania de Deus. Soberania de Deus, no conceito bíblico, é o que os cristãos acreditam, é o que a Assembleia de Deus acredita, significa o seguinte, olha, Deus, ele é soberano, porque ele diz o seguinte, olha, homens, vocês têm livre-arbítrio, mas saiba o seguinte, um dia eu vou julgar todas as ações de vocês. Vocês não escapam do meu julgamento, porque eu sou soberano. É assim que a Bíblia descreve a soberania de Deus. Como que Agostinho, teólogo, pagão, interpretou a soberania de Deus? Ele disse que Deus, para ser soberano, ele tem que dizer o seguinte, olha, você será ateu, você será cristão. Caim, você vai apresentar um sacrifício ruim. Abel, você vai apresentar um sacrifício bom. Caim, o teu sacrifício será rejeitado e você vai matar Abel por inveja. É isso que eles acreditam em soberania de Deus. Não é. Essa doutrina é do inferno, essa doutrina é pagã. Não tem chance dela ser verdadeira, né? Agora, esperar que eles, nesses últimos dias, quando eles já chamaram a Babilônia apocalíptica de igreja mãe, é praticamente impossível eles se converterem.